A sua mentalidade é a configuração das suas crenças, valores, verdades. É o mapa através do qual você se conduz pela vida e é por isso que a gente fala que a sua mentalidade constrói a sua realidade. Porque, na verdade, a sua realidade é um espelho de como você se comporta. A realidade é um resultado, é um efeito de uma causa. Qual é a causa? São as suas ações. E as suas ações são o efeito da sua mentalidade. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade mudando a sua mentalidade. Aí você pode me falar, tá bom, Ellen, eu já entendi que a minha mentalidade produz a minha realidade e a minha realidade é um espelho. Ok, mas como é que eu faço para mudar essa mentalidade? Como é que eu faço para mudar a configuração dessa mentalidade se eu não estou satisfeita com os efeitos que eu estou obtendo, com os resultados que estão acontecendo na minha vida todos os dias? Bom, aí é uma outra história. Você vai começar passo a passo, com calma, porque desconstruir uma mentalidade significa ajustar as suas crenças. Essas crenças foram construídas ao longo da sua vida inteira, principalmente na primeira infância. Então vamos com muita calma nessa hora, sem viajar, porque não adianta você pensar que em 30 dias, 21 dias, 60 dias você vai desfazer algo que você levou a vida inteira fazendo, porque isso não é real. Então começa devagar. Observa primeiro qual aspecto da sua vida está mais te frustrando hoje. Vamos tomar como exemplo que seja a sua vida afetiva, tá? As suas relações afetivas, românticas. Vamos dizer que você esteja vivendo relações abusivas uma após a outra e está sempre frustrada no aspecto relacional. Isso já indica pra gente que algo aí está com uma estrutura um pouco enviesada, que precisa ser visto, ajustado. O que te leva a vivenciar essas relações dessa maneira? Em que você acredita? Quais são as verdades que sustentam as suas relações? E isso você vai fazer com todos os aspectos que estão te frustrando. Exemplo, vida profissional. Meus resultados estão péssimos e eu não consigo me desenvolver. Quais são as verdades que sustentam o seu desempenho, as suas atitudes no campo profissional? E aí você vai investigando. Gente, a autoobservação, nesse sentido, é a chave para que a gente consiga identificar os padrões que precisam ser ajustados. Não existe uma cartilha pronta que eu possa te dar ou que alguém, outra pessoa qualquer, possa te dar e que você vá seguir e realmente fazer os ajustes que sejam efetivos na sua vida. Porque só você vai conseguir entender a motivação que está por trás da ação. Eu posso ter uma mesma ação que você e eu ser movida por razões diferentes, quer dizer, verdades diferentes. Então, precisa entender quais são as verdades, as crenças que estão sustentando essas ações que estão te trazendo resultados frustrantes. A partir daí, a partir de identificar quais são essas verdades, essas crenças, aí você vai começar a substituir essas crenças. Exemplo, no relacionamento que a gente falou. Entro e saio de relações abusivas, só mudo o nome do ator, mas o script continua o mesmo. Então é óbvio que o problema não é do outro, o problema está em mim, na minha mentalidade. Que mentalidade sustenta essas relações? Será que eu me sinto sempre no dever de ser a boazinha, de aguentar todas as situações? Será que eu tenho dificuldade de impor limites por medo de perder? Será que eu me sinto refém das relações? Será que eu acredito que eu não consigo algo melhor, por isso eu fico numa relação a qualquer custo? Será que eu aceito pagar qualquer preço? Da mesma forma, na área profissional. Será que eu me sujeito a qualquer salário, porque eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente para sair dali e conquistar algum lugar ao sol melhor do que esse que está se apresentando para mim? Será que eu me acomodo e não desenvolvo competências e qualidades que eu poderia estar desenvolvendo para expandir a minha atuação na vida profissional, porque eu acho que a vida é assim mesmo e eu não preciso me movimentar, a vida tem que se movimentar para mim e o mundo tem que girar em meu favor e eu não preciso desenvolver nada, quer dizer, eu posso sentar no pudim que a coisa vai ficar
como deveria, eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E a vida não é assim, né? A gente merece aprender o que a gente precisa aprender para chegar onde a gente quer chegar. Então, a mentalidade é o conjunto, é o somatório de todos esses valores, crenças que a gente construiu. Para substituir isso, é preciso identificar as centrais, aquelas que sustentam todas as outras e substituir. Se o que está norteando as minhas relações é uma baixa estima, quer dizer, eu acho que eu não tenho tanto valor quanto as outras pessoas, eu preciso parar, rever, primeiro, encarar a necessidade de estar comigo mesma, de me relacionar comigo, e após esse relacionamento mais bem estruturado, aí sim eu me abri para me relacionar com outras pessoas sem depender dessas relações. Então é quando eu construo em mim amor próprio, reconhecimento de alto valor, uma atualização da minha autoimagem, aí sim eu consigo entrar numa relação sem estar refém dessa relação. Na vida profissional, a mesma coisa. Reconhecimento de alto valor, identificação de quais as necessidades, competências, capacitações que eu preciso desenvolver e quais são os meus pontos fortes. Isso é sobre autoconhecimento. Então, a expressão da gente no mundo, quer dizer, a nossa mentalidade no mundo vai organizar a realidade e essa realidade é uma resposta. Então, quando você olha para a sua realidade e não gosta dela, significa que você precisa gerar novos efeitos. Quer dizer, você precisa produzir uma mentalidade que te traga resultados diferentes. As prisões que a gente se coloca sempre dizem respeito a chaves que estão do lado de dentro. Aí sim, a nossa mentalidade sendo ajustada, sendo modificada, automaticamente esses cadeados, essas prisões vão se abrindo e a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai mudando a nossa perspectiva. Essa é a mágica, essa é a mudança de mentalidade. E aí o conjunto todo vai trabalhar em nosso favor e vai produzir naturalmente outros resultados. Experimenta começar por pequenos passos, pequenos ajustes e você vai ver que os resultados vão ser por si só um reforço positivo para que você prossiga ajustando e melhorando e crescendo e expandindo e, óbvio, tendo outros resultados. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória, mas o crescimento, o tempo do crescimento é incrível. Te vejo no próximo episódio.